Você já teve a sensação de que seu time comete sempre os mesmos erros? A entrega atrasa sempre pelos mesmos motivos, a qualidade cai sempre pelos mesmos detalhes e no fim parece que ninguém aprendeu nada com a última dor de cabeça. A retrô até acontece. Todo mundo concorda com os pontos levantados, mas na próxima sprint, adivinha, tudo se repete. Quase que como um déjà vu. É como se o aprendizado simplesmente evaporasse, como se as mesmas conversas estivessem presas num looping infinito. E você fica ali, tentando entender o que está faltando, o que falta para o time começar a melhorar. A real é que aprendizado coletivo não acontece no papo. Precisa virar uma ação e ser incorporado ao sistema de trabalho. Porque se o aprendizado não vira padrão, ele morre na conversa. Fala pessoal, sou Gustavo Dias, especialista em gestão de produtividade e fluxos de trabalho de equipes de tecnologia. Nos últimos anos, ajudei gestores como você a alcançar resultados realmente impressionantes, aumentando consideravelmente a produtividade dos times com estratégias práticas e comprovadas. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende como transformar de verdade a gestão do seu time. Agora vamos para o ponto principal. O primeiro passo para transformar o aprendizado em sistema de trabalho é parar de tratar erro como exceção. Porque o que mais acontece por aí é isso. O problema aparece, o time resolve no susto e todo mundo segue em frente, como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas um caso isolado. Ah, foi só dessa vez, foi um erro pontual, na próxima vai dar certo. São as frases que a gente mais ouve. O que acontece da próxima vez? Lógico que não dá certo novamente. O mesmo erro volta e junto as mesmas desculpas. Na próxima vai dar certo. E jogo que segue, vivendo esse looping da mediocridade. O time se acostuma com os desvios, começa a ver falhas como parte do jogo, parte do dia a dia. E o que devia ser uma exceção, vira o normal. Tem time que nem percebe mais aonde está falhando. Porque quando ninguém mede nada, tudo parece normal, não tem contraste, não tem aquela dorzinha que cutuca e faz pensar, opa, isso aqui eu acho que está errado. Sem métrica, vira uma zona cinzenta. Tudo parece ok. E quando tudo parece ok, ninguém sente urgência nem necessidade para mudar. E aí o que acontece? O time se acomoda, começa a aceitar o caos como parte do jogo e pronto. Entra no modo piloto automático, sempre empurrando com a barriga. É aquele velho pensamento. Ah, sempre foi assim, já estamos acostumados. É o nosso jeito de trabalhar e funciona do nosso jeito. Mas a verdade dura é, quando um problema se repete, ele não é mais exceção. Ele é parte do seu sistema. Ele é um sinal claro de que algo estrutural precisa mudar. Só que como ninguém trata isso com seriedade, os erros viram parte do dia a dia. A produtividade se estagna, a moral do time cai e o gestor entra no modo bombeiro, sempre apagando incêndio, sempre ocupado e não tem tempo para ajudar o time a enxergar os problemas. E aí, óbvio, enquanto você tratar erro como um episódio isolado, quando você se acostuma com essa realidade caótica, não tem como gerar um processo de aprendizado real. Porque se o time acha que não há nenhum tipo de problema, não vai atrás da causa raiz. Se não tem problema, não tem o que resolver. Logo, não vai gerar uma ação para evitar que aquilo aconteça de novo. Aprender com o erro não é só parar e refletir, é fazer algo com isso, é mudar alguma coisa de verdade. Se nada muda, não tem aprendizado, foi só apenas uma conversa, apenas uma retrospectiva, e aí o processo de melhoria acaba ali. Aprender é ajustar o sistema de trabalho, é mexer na engrenagem para garantir que aquele erro não volte a acontecer na próxima vez. Então, para a melhoria acontecer de verdade, você precisa olhar para o erro do jeito certo. Não como culpa de alguém, não como procurar quem foi o culpado ou fazer uma caça às bruxas, mas como um sintoma, um alerta de que o sistema falhou em algum ponto, ou seja, que o seu processo tem algum tipo de problema. É o problema te mostrando onde você precisa melhorar. Se você ignorar isso, perde a chance, uma grande chance de realmente evoluir o seu processo. Agora, se você aproveita, você realmente consegue fazer o seu time evoluir. Se esse é o seu cenário, se os erros continuam se repetindo, se as mesmas discussões aparecem em toda a retrospectiva e se no fundo você sente que o time até sabe o que precisa melhorar, mas nunca coloca em prática, então tem uma coisa que você precisa entender. Não é uma falta de boa vontade, não é falta de inteligência. Seu time entende onde estão os problemas e consegue fazer a correlação com as causas raízes. O problema aqui
é que o aprendizado coletivo não acontece no automático. Ele precisa ser provocado, ele precisa ser cultivado, e eu preciso ter uma forma prática de fazer isso acontecer. E para isso tem 3 hábitos que mudam esse jogo. São simples, mas quase nenhum time aplica de forma consistente. Quando aplicam, o resultado aparece mais rápido, com maior maturidade, menos retrabalho e mais evolução real. O primeiro é capturar o aprendizado e fazer isso na hora certa. E é aqui que muita gente erra feio, porque acha que o aprendizado é uma coisa que acontece apenas na retrospectiva. Vamos anotar para falar na retrospectiva, mas até lá a dor já esfriou, a memória já se distorceu, o contexto já mudou. O melhor momento para capturar o aprendizado é quando ele acontece. É no meio ali da entrega. É enquanto o time realmente está trabalhando para fazer a entrega e o problema aconteceu. Quando a falha ainda está doendo. Quando o problema ainda está visível, concreto, sem maquiagem. É ali que a informação é mais rica, mais detalhada. É ali que o time ainda tem clareza do que deu ruim, por quê e o que poderia ter sido feito de diferente. Se você espera demais, o aprendizado acaba se evaporando, ou pior, ele vira narrativa. Cada um conta de um jeito, com suas versões, com suas justificativas. E o que era para ser uma oportunidade de evolução acaba virando um festival de achismos. Capturar na hora certa é o primeiro passo para transformar erro em uma alavanca de melhoria. É sair do a gente devia ter feito diferente e partir para o que vamos mudar para fazer diferente. Beleza. Agora você capturou o aprendizado, mas só isso não muda nada. Porque anotar o erro é fácil. Difícil é garantir que ele não volte a acontecer na próxima entrega. E é aí que entra o segundo hábito. Transformar esse aprendizado num padrão de trabalho do time. Não adianta só jogar esse aprendizado num arquivo, numa ata de retrospectiva, numa planilha que ninguém revisita. Isso aí acaba virando um arquivo morto. E aprendizado que vira arquivo realmente morre e não vira prática do time. Então, para ter um impacto real na melhoria do time, aquilo que foi aprendido precisa virar parte do jogo. Tem que estar nas regras do time, tem que aparecer no dia a dia. Pode ser um checklist de validação, pode ser uma nova definição de pronto, pode ser um critério de aceite mais rigoroso, pode até ser uma nova regra incorporada às políticas explícitas, por exemplo, do seu time. Você ainda pode pensar em mudar algum processo, automatizar alguma tarefa, qualquer coisa que realmente transforme aquele problema numa solução. O que importa é que o aprendizado gere realmente uma mudança concreta no jeito do time trabalhar. O ponto de atenção aqui é que ao pensar na solução, você tem que instigar o seu time a ter uma visão abrangente e entender realmente a causa raiz do problema. Você não pode ter uma visão limitada ou tratar somente o sintoma. Fuja da tentação de colocar a culpa em alguém. Pense de forma sistêmica, mesmo que o problema foi gerado por um erro humano. Então o que você tem que fazer aqui é aceitar que erros humanos podem acontecer. E aí o que você precisa fazer é criar um processo que seja a prova dessas falhas humanas. Pensar o que você pode mudar no processo para evitar que falhas humanas comprometam o processo. E a partir disso gere uma ação para resolver o seu problema. Se não vira padrão, de novo, é apenas reflexão. E reflexão por si só não muda comportamento, não muda processo, não realiza a melhoria contínua. Sabe aquele papo bom de retrospectiva? Todo mundo concorda, todo mundo entende, rolam até umas verdades, temos que melhorar, mas na prática nada muda. Por quê? Porque ficou só na consciência, não virou ação, não virou rotina. Aprender de verdade não é só perceber o erro, é ajustar o ambiente, os rituais, as práticas, para que aquele erro tenha menos chances de acontecer de novo. Se o aprendizado não gera uma mudança real no seu processo, o comportamento volta ao padrão antigo. É super natural, é natural do ser humano que isso aconteça. O time escorrega porque é familiar, porque é cômodo, e aquele aprendizado vira só mais uma boa intenção esquecida. E é por isso que transformar em padrão é tão importante. É isso que faz o aprendizado deixar de ser apenas um pensamento, uma intenção, e virar uma prática que realmente entrega um melhor resultado para o time. Pensa assim, toda vez que um erro se repete, o time não falhou no aprendizado, falhou na integração desse aprendizado ao processo de trabalho. Porque saber o que fazer não é a mesma coisa que fazer. Seu papel como gestor aqui é garantir que cada lição aprendida se traduza em mudança real do time, mudança real do processo.
e que essa mudança seja fácil de lembrar, fácil de aplicar e difícil de ser ignorada. Só assim o time evolui, sem carregar os mesmos fantasmas de sempre. E aí vem o terceiro hábito, e talvez o mais negligenciado de todos: revisitar os padrões com frequência. Não basta transformar ele em regra. Se você não revisita esses padrões de tempos em tempos, eles acabam perdendo a força, viram uma regra esquecida, aquela coisa que está no mural, mas ninguém leva a sério. A evolução de um time não é feita só de boas decisões pontuais. Ela depende de consistência, de pequenos ajustes feitos de forma frequente. De olhar para o que o time definiu lá atrás e se perguntar: ainda faz sentido? Está funcionando na prática? O time realmente está conseguindo aplicar o que a gente imaginou? Porque às vezes o padrão que você criou lá atrás já nem resolve mais a situação atual. O contexto mudou, o processo evoluiu, ou o problema apareceu de um jeito diferente. E se você não revisita aquele aprendizado, vira algo ultrapassado. Ou pior, vira apenas um ruído. Um padrão mal ajustado pode virar mais uma burocracia, mais uma etapa que ninguém entende o porquê e só atrasa e irrita o time. E é por isso que times maduros não trabalham com padrão fixo, trabalham com padrão vivo, um sistema que se adapta, que aprende, que melhora e faz isso constantemente. E não precisa inventar mais uma cerimônia para isso. Você pode usar o que já tem, sua retrospectiva, sua planning, sua review. Basta trazer o hábito de revisar. O que a gente aprendeu que virou padrão e ainda está funcionando. Tem algo que precisa ser ajustado ou removido? São perguntas importantes para o time se fazer constantemente. É esse tipo de pergunta que sustenta a melhoria contínua. E aí não é sobre fazer diferente toda hora. Tá? Não é ficar mudando o tempo inteiro de forma que o time nem tem um padrão de processo. É sobre manter o que funciona, melhorar o que pode e eliminar o que só está atrapalhando. E aí sim o ciclo se fecha. O erro gera aprendizado, o aprendizado vira padrão e o padrão é revisitado até virar cultura. No fim das contas, o que separa um time comum de um time de alta performance não é necessariamente talento, não é só ferramenta e não é necessariamente a metodologia. O que separa um time comum de um time de alta performance é a capacidade de aprender, de olhar para o erro, sem vergonha, sem culpa, sem drama. É usar isso para evoluir o sistema de trabalho. A maioria dos times até tem intenção de melhorar, mas vive num ciclo de tentativa e erro, sem capturar o aprendizado, sem transformar em padrão, sem revisar o que já foi aprendido. E é por isso que parece estar sempre ocupados, mas nunca realmente avançando, nunca realmente mudando sua realidade. Agora que você já conhece esses 3 hábitos, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai deixar essa reflexão morrer aqui, assim como aqueles aprendizados na retrospectiva do seu time, ou vai usar como ponto de virada na forma como seu time aprende? Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode e deve começar pequeno. Escolha um erro recente, capture o que o time aprendeu, transforme isso em padrão e aí você vai observar o impacto. Quando você vê um aprendizado se materializando em resultado, você nunca mais vai querer voltar para trás para aquele caos disfarçado de agilidade. E se você quiser mais conteúdo como esse, direto, prático e com profundidade, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também está passando por essa mesma jornada. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.